quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, nesta quarta-feira temos já um caminho, um percurso de vida, de reflexão, de evangelho. Do cego Bartimeu, nós intermediamos a compreensão daquela cena evangélica com a profecia do profeta Jeremias sobre a multidão que volta a Jerusalém para a reconstrução plena da vida em comunhão. Para agora, então, nesta quarta-feira, concluirmos esse caminho de leituras, esse percurso semântico, com a segunda, ou seja, a terceira das leituras deste domingo. A leitura baseada nesta cursiva escuta, contínua escuta da carta aos Hebreus, nos seus 13 capítulos. Estamos aqui no capítulo 5, 1 a 6. Todo sumo sacerdote, escolhido dentre os homens e constituído em favor dos homens nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele pode ser compreensivo para com os ignorantes e os transviados, porque também ele está revestido de fraqueza, e por isso deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e pelos do seu povo. Ninguém atribui a si próprio esta honra, senão quem foi chamado por Deus, como Arão. Assim também não foi Cristo que se tornou, que tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Deu-lhe aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E como disse ainda no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bem, aqui está o momento dos centrais na a mensagem da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, para nos recordarmos e localizarmos no cânon, ela emerge entre as 13 cartas de São Paulo e as 7 cartas católicas. Ela faz essa passagem entre a tradição paulina e a tradição de outros apóstolos. Tendo autoridade apostólica, porque foi recolhida no cânon, não tem uma autoria definida desde o segundo século cristão. Mas o que nos interessa é essa grande visão do querigma, nós tecnicamente chamamos de cristologia, a reflexão sobre o querigma presente neste texto. E, de modo inédito, único, ele apresenta no Novo Testamento uma dimensão que é explicativa, ou se nós quisermos, hermenêutica, acerca de Jesus. Pois que se nos evangelhos Jesus não atua na classe dos sumos sacerdotes, como deveria ter feito São João Batista, porque seu pai é sacerdote, e no entanto ele vai terminar seus dias, assim como a mãe e o pai de Jesus, não são de origem dos levitas, nem de origem sacerdotal, mas são da casa de Davi. Dito isso, trata-se de uma grande resposta à questão: quem é, como atuou e qual é o valor da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E a resposta da carta é simples, mas extremamente consistente e provocadora. Diz o texto: ele é o sumo sacerdote escolhido por Deus para estabelecer relações entre os homens e Deus no que diz respeito, de um lado, à perfeita glorificação de Deus e do outro, à salvação dos homens. Portanto, como na liturgia hebraica, judaica, o sumo sacerdote, ele é o ápice do sacerdócio judaico. Isto é,
diversos sacerdotes, uma hierarquia familiar, num conjunto que se agrega àqueles dos levitas. Sacerdotes são sacerdotes, levitas são aqueles que acompanham e auxiliam liturgicamente e de modo administrativo a vida do templo. Portanto, Jesus tomou para si, graças à ordem do Pai, o dom do sacerdote, oferecer sacrifícios. E aqui usamos a descrição que é feita tomando como ponto de partida os sacerdotes judaicos. Primeiro, o que faz o sumo e eterno sacerdote? Expia. Ele tem um papel expiador, ou seja, oferecer sacrifícios que possam destruir, possam cancelar o próprio fato do pecado, mas sobretudo seus efeitos. Ninguém ofereça sacrifício a Deus, senão porque seus pecados destruídos no sacramento da confissão, purificados nas suas faltas graves durante a Santa Missa, é em Cristo, com Cristo e por Cristo sacrificado. Portanto, o sacrifício e o culto do sumo e eterno sacerdote Jesus, o Cristo, permite aos homens não só participar de um culto, como se fosse este desejo ancestral humano de apaguizar o pecado, o castigo e a morte, mas sobretudo como tornarem-se de fato oferendas puras, agradáveis a Deus. Segunda coisa importante aqui, talvez eu tenha um gancho com o Evangelho, que é o momento em que, depois de impor-se, não pela vista, mas pela voz, ele arranca de Jesus uma pausa e um pedido e uma graça, que aproximasse de Jesus. Chame-o. Rapaz, o Bartimeu, salta, diz o texto, se libera do manto e vai ao encontro de Jesus, porque ele foi chamado por Cristo para uma pergunta decisiva na trama do Evangelho. O que queres que eu te faça? Ele sabe que esse homem tem um pedido e deseja ouvi-lo, e de fato sabemos, segundo o texto, realizá-lo por estar conforme a vontade de Deus. Um cego finalmente pede para ver. Ora, nesta direção, Jesus Cristo é chamado pelo Pai. Não é o judaísmo que o constitui sacerdote, não é a dinastia de pais sacerdotes, qual fosse o caso de São José, que daria a Jesus a honra do sacerdócio. O sacerdócio de Cristo é único e exclusivo, porque não se baseia, não fundamenta e nem tem os méritos do sacerdócio criado por Deus, entregue a Arão, irmão de Moisés, e que segue válido dentro do conjunto da religião judaica ortodoxa. E por que sabemos disso? Aqui está o Salmo 2, usado como nos Atos dos Apóstolos, interessante comparar, eu uso o mesmo Salmo, dizendo quem é esse sumo e eterno sacerdote. Diz o texto, é o Filho hoje gerado. Portanto, é um sacerdócio pascal, já que essa geração referida pelo Salmo, não é simplesmente a encarnação, e o é, mas a encarnação redentora, porque o Filho gera filhos, porque a sua natureza foi humana, foi definitivamente purificada pelo mistério da cruz. E tudo termina com a certeza de que esse sacerdote pagão, Melquisedeque, sem origem, Cartas a Deus vai se referir a ele como alguém sem passado e alguém de quem não se sabe o futuro. Mas esse nome é evocado por causa de Abraão, como aquele que recebeu o dízimo de Abraão
e o abençoo.